A gente tem que falar do assunto de bastidores do Cruzeiro, envolvendo a questão da recuperação judicial, que foi o caminho escolhido pelo Cruzeiro para equacionar, né, o passivo aí na casa superior a 500 milhões de reais junto aos seus credores. Esse processo que começou no ano passado, no segundo semestre, e em dezembro o Cruzeiro apresentou uma lista de credores a pagar e chegou a marcar uma assembleia. Porém, uma parte destes credores entrou na justiça apontando irregularidades nos valores e, consequentemente, esta assembleia que aconteceria, ela foi suspensa. E um grupo de credores, inclusive, pedindo para que fosse transferido este processo de recuperação judicial para um processo de decretar falência no clube, na associação, no caso. Então, o Cruzeiro conseguiu uma importante vitória na Justiça do Trabalho. A juíza Cláudia Helena Batista, da primeira vara empresarial da comarca de Belo Horizonte. Ela aceitou o pedido do Cruzeiro para estender este prazo de recuperação judicial por 180 dias, ou seja, por 6 meses. Isso para o Cruzeiro correr atrás, junto aos credores, enfim. E um detalhe, ela negou, então, este pedido para que o processo fosse alterado para falência. Se isto acontecesse, o clube teria os bens leiloados, as atividades seriam encerradas e os bens leiloados para que o valor fosse distribuído para a fila dos credores que o Cruzeiro tem. Então, a Itatiaia entrou em contato com um advogado especialista nesse caso, o doutor Marcos Augusto Guimarães Moura Ferreira, da PR Lasmar e Associados. Ele traz mais detalhes desta decisão importante jurídica para o futuro do Cruzeiro. Na recuperação judicial, desde o deferimento, do seu processamento, as empresas recuperandas gozam de um prazo de 180 dias em que há a suspensão da prescrição e das execuções que tramitam em seu desfavor, além da vedação da realização de atos de constrição patrimonial, como a penhora. Este prazo pode ser prorrogado, como foi na recuperação da Associação Cruzeiro, desde que não verificada a desídia da recuperanda, como, por exemplo, não cumprir diligências determinadas pelo juízo da recuperação judicial. Entendeu a juíza, no caso, que o Cruzeiro não descumpriu com as diligências determinadas pelo juízo, em que pese ter registrado o atraso da associação na entrega dos documentos necessários à confecção da relação de credores ao administrador judicial. Porém, o fato de se suspender as execuções em face da Associação Cruzeiro não quer dizer que a SAF não possa ser incluída no polo passivo das execuções, porque ela, SAF, não é recuperanda, mas apenas a associação é. Portanto, essa suspensão de 180 dias somente afetará as execuções e as constrições judiciais movidas em face da associação. Quanto à decretação de falência, o devedor deverá, no caso, a Associação Cruzeiro, deverá cumprir com todas as exigências e procedimentos que a Lei de Recuperação Judicial define. E em caso do não cumprimento das normas e regras ali estabelecidas, pode sim ocorrer a decretação da falência pelo juiz. Conforme está previsto na Lei de Recuperação Empresarial, o juiz decretará a falência por deliberação da Assembleia Geral de Credores, pela não apresentação pelo devedor do plano de recuperação, quando houver sido rejeitado o plano de recuperação, ou por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano. Plano este que ainda não foi votado pelos credores no caso do Cruzeiro. No caso de reprovação do plano de recuperação, o juiz decreta a falência, pode decretar a falência da empresa devedora. A recuperanda, neste caso, encerra as atividades e os seus ativos são vendidos para o pagamento das dívidas. Então, nesta fase, é um procedimento conduzido pelo administrador judicial, em que os bens são arrecadados, avaliados e leiloados. Após isso, os credores são pagos de acordo com a ordem de preferência. Muito bem, aí as explicações do doutor Marcos Augusto Guimarães Moura Ferreira, advogado do grupo PR Lasmar e Associados. Emerson Romano, ouvinte ligado no Rádio Esportes. Em linhas gerais, o Cruzeiro ganha um prazo. Este processo de recuperação judicial diz respeito à associação, mas claro que ele tem um impacto direto
na SAF, né? Na SAF do Cruzeiro. Qual o detalhe? Nesse período de 180 dias, 6 meses, então o Cruzeiro, a associação, não pode sofrer, como ele disse, penhoras, bloqueios e execuções por parte dos credores. Mas o Cruzeiro tem até o dia 27 deste mês para apresentar a relação dos credores. Então, após a apresentação desta lista dos credores, será publicado um edital para a marcação desta assembleia. E aí é um prazo também para novos credores se manifestarem e para os credores que não concordarem, por exemplo, com os valores que serão apresentados nesta lista de credores até o próximo dia 27. Cruzeiro ganha fôlego, ganha tempo, mas disse aí o doutor Marcos, que se a justiça entender que esta lista de credores, enfim, não está condizente com o que é pedido pela justiça, enfim, o Cruzeiro ainda não está livre 100% de um processo de falência. Então é uma vitória, sim, ganha esse tempo, mas o Cruzeiro tem que cumprir tudo que diz respeito à legislação trabalhista para que tenha vida longa e para que este processo ele continue, né? Esse processo aí junto à justiça. Tem que cumprir todos os requisitos.